Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de tecnologia farmacêutica. Eu farei o compartilhamento aqui da tela para contextualizar vocês em relação ao material que está postado no AVA em relação ao conteúdo da nossa disciplina de Tecnologia Farmacêutica 3. Bom, pessoal, aqui no AVA, acessando a disciplina de Tecnologia Farmacêutica, vocês vão encontrar dentro das unidades os encontros, né? E para cada encontro vocês vão ter os momentos pré-aula, aula e pós-aula. Essa é a maneira, o layout, que o material aparece para vocês, e ao clicar aqui vocês conseguem ter acesso ao material, mas eu vou apresentar aqui pelo caminho sobre o qual eu posto, para que vocês tenham uma visão geral, sem estar tão fragmentado igual ali. Então, aqui na disciplina de tecnologia farmacêutica, lá no encontro 1, tem a postagem do plano de ensino, o link para acesso a essas nossas aulas ao vivo, é sempre esse link para nós termos nossas aulas, e a gravação da apresentação do plano de ensino no dia em que a gente teve essa aula. Aqui tem umas atividades de revisão, que ao baixar é um material de PDF, que vocês vão ver que, na verdade, é mais um roteiro de estudo, como uma forma de revisão do conteúdo relacionado às tecnologias farmacêuticas anteriores e alguns embasamentos como pré-requisito para a nossa disciplina, como uma forma de diagnose, para vocês verificarem como que está o entendimento e embasamento de vocês para prosseguirmos tranquilamente na disciplina de Tecnologia Farmacêutica 3. Não é uma atividade que vale nota, que tem que ser entregue, nem nada não, tá? A partir do encontro 2, a gente começa na primeira parte da ementa do conteúdo de vocês. Aqui, para quem não viu a apresentação do plano de ensino, está a gravação da aula ao vivo, mas, resumindo, a gente basicamente trabalha com dispersões farmacêuticas, emulsões, controle de qualidade e estabilidade de formas farmacêuticas semissólidas e o sistema do equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Esse é o conteúdo da primeira avaliação oficial. Então, a gente começa com emulsões, tá? Aqui tem um texto com uma revisão bibliográfica para essas emulsões. Os slides que eu vou apresentar na aula de hoje estão aqui. E também no encontro 3, como aula, emulsão, tensoativos. Então, essa aqui, aula emulsão e aula emulsão, tensoativos, é o conteúdo da aula de hoje. Aqui eu fragmentei em duas partes para ficar mais didático, só que na aula a gente vai ver esses dois conteúdos, tá certo? Para a semana que vem, eu vou trabalhar com esses exercícios aqui, que são o estudo farmacotécnico de emulsões, que ao vocês baixarem o PDF, é esse aqui, ó, tá? Então, tentem ao longo da semana, a partir da composição dessas formulações de emulsões, porque todas elas são emulsões, fazer o estudo do farmacotécnico das matérias-primas, dos insumos e dos componentes de cada emulsão, tá? Então, por exemplo, álcool cetoestearílico, função farmacotécnica, agente de consistência, matéria graxa, propilparabeno, conservante microbiológico, e assim sucessivamente. Semana que vem nós vamos comentar a respeito disso. Aqui temos vídeos do YouTube a respeito de emulsificantes, para o preparo de cremes e loções que são emulsões de uso externo. Tem esses vídeos aqui como suporte. Exemplos de algumas formulações de emulsão elaboradas por mim mesma. Aqui tem um creme corporal, uma loção demaquilante, uma pomada hidrofílica. Alguns artigos para leitura, tá? E aqui, no final do encontro 7, a gente tem um estudo dirigido como revisão para a primeira avaliação oficial. Então, a nossa primeira VA, a nossa avaliação oficial 1,
terá questões baseadas nesse estudo dirigido. Uma semana antes dessa avaliação, eu vou corrigir esse estudo dirigido, que ao baixar o PDF esse aqui, tentem fazer. Ele não vale nota, é só como uma forma de revisão mesmo. Principalmente essas questões objetivas aqui são muito interessantes e serão cobradas exaustivamente na avaliação de vocês, tá? O que é que vai valer nota até agora? Atividades de sala de aula. Então, antes da nota da avaliação oficial 1, a gente tem uma nota de 1.000 pontos referente a atividades de sala de aula. Essa atividade de sala de aula, vocês vão acessar esse link aqui, ó, link de acesso à atividade avaliativa primeiro bimestre. Esse link fica aberto até o dia 29 de setembro. Ao clicar nele, ele te direciona para um formulário do Google, que vai pedir alguns dados pessoais, seu nome completo, CPF, e-mail, e depois te direciona para 10 questões objetivas. Só tem uma alternativa correta em cada questão. Cada questão vale 100 pontos, totalizando um total de 1.000 pontos. E você só tem uma tentativa para fazer. Então, abrir o formulário, depois que colocar em enviar, aquelas respostas colocadas que vão ser consideradas as marcadas por vocês, tá? Então, não deixem de acessar, que a primeira nota de vocês vai ser por meio dessa atividade, que é um formulário do Google que você acessa por esse link aqui. Então, hoje a gente vai começar conteúdo a respeito de dispersões farmacêuticas e emulsões, utilizando os slides que estão aqui no tópico aula do encontro 2 e no tópico pré-aula do encontro 3. As emulsões, pessoal, são basicamente consideradas formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas, assim como os géis, assim como as pomadas, cremes fazem parte de emulsões, né? Elas são dispersões farmacêuticas, porque são sistemas constituídos por duas ou mais fases que não estão solubilizadas, dissolvidas uma na outra, assim como uma suspensão também. Na suspensão, a gente tem as partículas do fármaco finamente divididas, conhecida como suspensóide, dispersas em um veículo onde esse fármaco exibe mínima solubilidade ou é insolúvel. Além do veículo e do fármaco que não possui, e o fármaco não possui solubilidade nesse veículo, a gente tem um agente suspensor, viscosificante, espessante ou doador de viscosidade. Então, a gente tem várias fases que não estão completamente dissolvidas, miscíveis entre si. As emulsões também não constituem sistemas monofásicos em virtude disso. Uma solução, o soluto está completamente dissolvido no veículo ou solvente utilizado. Então, a gente tem um sistema monofásico. Não é uma dispersão farmacêutica, né? Agora, as emulsões são dispersões farmacêuticas porque elas são formas farmacêuticas de aspecto leitoso ou cremoso, constituídas por um líquido imiscível no seio de outro. Toda a emulsão, ela basicamente é constituída por duas fases. Uma fase constituída por água e componentes hidrofílicos solúveis em água, e uma fase oleosa constituída por componentes hidrofóbicos e lipossolúveis. Água e óleo não se misturam, por isso que nós dissemos que a emulsão é uma forma farmacêutica em que nós temos um líquido imiscível no seio de outro. O que a gente consegue é dispersar, não solubilizar uma fase na outra. Como que eu disperso fase aquosa e oleosa uma na outra, sendo que elas não têm solubilidade? Graças a um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, que é uma molécula de caráter anfipático, de caráter duplo,
que geralmente é um tensoativo ou surfactante, contendo uma cauda graxa com afinidade pela fase oleosa e uma cabeça polar datada de carga elétrica que tem afinidade pela fase aquosa. Esse agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, a molécula do tensoativo ou surfactante, diminui a tensão superficial na interface óleo-água e mantém a dispersão. Mas, devido a isso, a emulsão é um sistema termodinamicamente instável. Então, ela mantém essa dispersão por um prazo de validade finito. Se ela não for consumida dentro desse prazo de validade, provavelmente ela progride para a separação, para a ruptura dessas fases. Fase aquosa, né, mais densa na parte inferior, e a fase oleosa menos densa, geralmente na parte ou na fase superior da emulsão. Nós temos poucas especialidades farmacêuticas, apresentações comerciais de uso interno na forma de emulsão, e eu vou passar alguns exemplos. Um dos mais conhecidos é a emulsão Scott e a emulsão de simeticona, como antiflutulento e anti-estufamento, né, e diminuindo o desconforto gerado por gases no trato gastrointestinal. Mas as emulsões são mais requeridas e são formas farmacêuticas de excelência na área da cosmetologia e da dermatologia, porque as emulsões de uso tópico, por serem muito atrativas, elegantes, convenientes, têm um apelo estético e cosmético muito relevante, são os cremes, os loções, os leites hidratantes, então, na área cosmética e dermatológica, elas são muito utilizadas. E por serem capazes de vincular numa única formulação componentes hidro e lipossolúveis. Então, isso é uma vantagem que traz grande credibilidade para essa forma farmacêutica, que são as emulsões. Então, numa emulsão, nós teremos gotículas de óleo dispersas em água ou gotículas de água dispersas em óleo, porque nós vamos ver que a gente tem basicamente dois tipos de emulsões. Emulsões do tipo óleo em água e emulsões do tipo água em óleo. Independente do tipo de emulsão, eu não consigo dispersar uma fase na outra se não tiver o agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, tá? São preparações de aspecto leitoso ou cremoso, líquidas ou semissólidas, com características de sistema disperso constituídas por duas fases immiscíveis, aquosa e oleosa, como eu já havia dito. A dispersão é feita às custas de um agente emulsivo, emulsificante ou emulgente, que facilita a formação e estabiliza o sistema disperso, por ser uma molécula de caráter duplo, com uma cauda graxa, com afinidade pelo óleo, e uma cabeça polar carregada eletricamente com afinidade pela água. O agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, ele diminui a tensão superficial na interface óleo-água, mantendo a dispersão das gotículas de óleo em água ou gotículas de água em óleo. Uma emulsão, então, ela basicamente vai ser constituída por três fases. A fase externa, a fase externa contínua ou dispersa, a fase interna descontínua ou dispersante e a molécula responsável por manter a dispersão de uma fase na outra, que é o agente emulsificante, tá? Então, a gente tem fase interna descontínua ou dispersa, fase externa contínua ou dispersante e o agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, tá? A fase aquosa é a fase interna ou externa? E a oleosa? Depende do tipo de emulsão, tá? Então, o que nós sabemos é que a fase interna, descontínua ou dispersa, é aquela em menor concentração, em menor quantidade na emulsão. A fase externa, contínua ou dispersante, é aquela em maior quantidade, tá? E o agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, é a molécula que vai proporcionar a dispersão e estabilizar o sistema disperso, né? Se numa emulsão a fase aquosa estiver em menor quantidade, menor concentração, ela é a fase interna, tá? Se numa emulsão a fase oleosa é a que está em maior quantidade, é a que predomina, essa fase oleosa é a fase externa, contínua ou dispersante. Então, dependendo do tipo de emulsão, a fase interna ou externa vai poder ser a aquosa ou a oleosa. O que eu não posso
confundir é que a fase interna descontínua ou dispersa é aquela em menor quantidade. Então, ela está dispersa, essa fase interna, numa fase em maior concentração, que é o líquido dispersante, que é a fase externa ou contínua, tá? Como eu já havia dito, por ser uma dispersão farmacêutica e por água não ter solubilidade em óleo, nós temos duas fases immiscíveis que se dispersam graças a um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Não há dispersão de uma fase na outra sem um agente emulsificante. Não é possível manter a dispersão sem a presença do agente emulsificante. E por ser um sistema termodinamicamente instável, ela tende a progredir de forma gradativa para a separação de fases. Isso não pode acontecer antes do prazo de validade ter expirado. As emulsões produzidas segundo as boas práticas de manipulação, que tendem a manter a sua estabilidade por um prazo de validade considerado adequado, né, e efetivo, ela apresenta gotículas pequenas, tá? Por quê? Porque as gotículas grandes favorecem a fusão, a junção, a floculação e a possível separação de fase e quebra da emulsão, que é a chamada coalescência, tá? Então, na emulsão, nós temos gotículas de um líquido dispersas em outro. Só que, por exemplo, se eu tenho gotículas de óleo dispersa em água, o óleo não tem afinidade pela água. Então, quando essa gotícula de óleo encontrar com essa aqui, elas vão se fundir. E elas vão se unir a uma terceira, a uma quarta, e elas vão se unindo. E esse agregado, ou essa fusão das gotículas da fase interna, a gente chama de floculação, e isso pode progredir para a quebra ou ruptura da emulsão, que é o que a gente chama de coalescência. Quanto maior o tamanho dos glóbulos da fase interna, por exemplo, mais eu favoreço a instabilidade da emulsão, ou seja, mais eu irei contribuir para a quebra ou ruptura da emulsão. Então, uma boa emulsão, uma das características que ela apresenta é a de gotículas pequenas, tá? Uma boa emulsão tem que ter lenta fusão, agregação e junção das gotículas da fase interna, que é a fase dispersa em menor quantidade. A essa agregação, fusão ou aglomeração das gotículas da fase interna, a gente dá o nome de floculação. Eu não consigo impedir esse processo, porque a emulsão é um sistema termodinamicamente instável. Eu posso retardar e fazer com que esse processo seja lento. Isso é uma característica de uma boa emulsão. Mas mesmo na emulsão estável, dentro do prazo de validade dela, essa floculação ela vai estar acontecendo, tá? Quando essa floculação ocorre de maneira que a fusão, a aglomeração e a agregação das gotículas da fase interna ou dispersa ocorre, e esse líquido é menos denso do que o líquido dispersante, esses glóbulos, essas gotículas agregadas, floculadas da fase interna, na superfície da emulsão, formam o que a gente chama de cremagem, cremeação ou formação de nata. E essa floculação ou aglomeração, agregação das gotículas da fase interna, e quando os glóbulos da fase interna têm densidade maior do que a do líquido dispersante, esses glóbulos floculados, agregados, vão se depositar no fundo do recipiente, que é o que a gente chama de sedimentação. Cremagem e sedimentação são indícios de perda da estabilidade da emulsão, mas ela ainda não teve a quebra ou ruptura ou separação de fase, se ocorrer cremagem ou sedimentação. Por simples agitação ou homogeneização por meio de um bastão de vidro, eu consigo fazer a redispersão das gotículas e manter a estabilidade da emulsão. Então, a cremagem e a sedimentação são indicativos de perda de estabilidade da emulsão, mas é um processo reversível, tá? O que eu não consigo reverter é quando ocorre a total separação de fases entre fase aquosa e oleosa na emulsão, que é a que a gente chama de quebra da emulsão ou coalescência. A coalescência é um processo
irreversível. E se ela ocorrer antes do prazo de validade da emulsão ter expirado, significa que a emulsão perdeu sua estabilidade e que ela não pode, que não se pode fazer o uso dela, tá? Se houver cremagem ou sedimentação, como eu disse, a homogeneidade da formulação da emulsão, ela pode ser facilmente restabelecida por simples agitação ou homogeneização com um bastão de vidro mesmo ou com um agitador mecânico, tá? Por ser um sistema termodinamicamente instável, eu não consigo impedir a floculação, a cremagem, a sedimentação. Eu consigo controlar esse processo, se a emulsão foi bem preparada, bem manipulada, para que não ocorra a coalescência, tá? E aí, uma característica de uma boa emulsão é que se ocorrer cremagem ou sedimentação, que eu possa facilmente conseguir a redispersão da formulação com simples ajeitação ou homogeneização, tá? Então, suponhamos que nós tenhamos uma emulsão do tipo óleo em água, gotículas de óleo dispersas em água. Como o óleo não tem afinidade pela água, cada vez que a gotícula de óleo encontra uma segunda, elas vão se fundir, elas vão se unir, elas vão se agregar. Aí esse processo de agregação, fusão das gotículas da fase interna, formando agregados irregulares, dispersos irregularmente na emulsão, eu tenho o que eu chamo de floculação. Essa agregação, essa fusão das gotículas da fase interna, e quando elas têm densidade menor do que a do líquido dispersante, e elas se acumulam na superfície da emulsão, eu tenho o que eu chamo de cremagem, cremeação ou formação de nata. Quando as gotículas da fase interna possuem densidade maior do que a do líquido dispersante, né? Ou seja, o líquido disperso é mais denso do que o dispersante, a floculação, a agregação, a fusão das gotículas da fase interna ocorrerá no fundo do recipiente e irão se depositar num processo que a gente chama de sedimentação. Se essa floculação progredir de forma gradativa, de modo que todos os glóbulos da fase interna se unem, se fundam entre si, eu vou ter a quebra, ruptura da emulsão, a total separação de fases. Esse sim é um processo irreversível, com total perca da estabilidade da emulsão, que é o que a gente chama de coalescência. Então, pessoal, numa emulsão estável, eu tenho as gotículas da fase interna descontínua ou dispersa, completamente dispersas no líquido dispersante, na fase externa ou contínua. O ideal é que eu tenha gotículas pequenas da emulsão para manter essa estabilidade, de tamanho homogêneo, que não está acontecendo aqui, como a gente está vendo nessa emulsão. Mas, invariavelmente, quando uma gotícula do líquido disperso encontrar uma segunda e uma terceira, elas vão se fundir, elas vão se agregar, elas vão estar unidas umas às outras num processo que a gente chama de floculação. Com a formação desses agregados. Se a floculação, a agregação, a fusão das gotículas da fase interna acontecer na superfície da emulsão, nós temos a formação de nata, quando o líquido disperso é menos denso do que o líquido dispersante, que é o que a gente chama de cremagem ou cremeação. E quando a floculação ocorre, a fusão e agregação das gotículas da fase interna, e elas têm densidade maior do que a do líquido dispersante, elas se depositam no fundo do recipiente, num processo que a gente chama de sedimentação. Tanto a cremeação quanto a sedimentação permite que eu restabeleça a dispersão da emulsão. Então, são processos reversíveis, não significa que houve perca total da estabilidade da emulsão, por simples agitação ou homogeneização com bastão de vidro ou um agitador mecânico, eu consigo restabelecer a dispersão. Agora, se esse processo de floculação de uma emulsão estável levar à agregação e à fusão gradativa das gotículas da fase interna, de modo que elas possam formar glóbulos de diâmetro cada vez maiores, isso pode progredir para a total separação, quebra ou ruptura da emulsão, que a gente chama de coalescência.
Aqui o processo é irreversível e significa que houve total perca da estabilidade da emulsão. A simples agitação ou homogeneização da emulsão não permite reverter o processo, igual eu consigo com a cremeação, cremagem e com a sedimentação. Por serem sistemas termodinamicamente instáveis, elas tendem a progredir gradativamente para a fusão dessas gotículas da fase interna, que se acontecer na superfície eu tenho a cremagem ou cremeação, formação de nata, e se for no fundo do recipiente, a sedimentação. Esse processo é um processo esperado para a emulsão, por ela ser um sistema termodinamicamente instável, mas se a emulsão foi bem preparada, se ela apresenta gotículas de diâmetro pequeno e uniforme entre si, se eu usei ou utilizei o agente emulsificante adequado, eu consigo, assim, por simples agitação, a redispersão da emulsão e impeço o processo de coalescência, que é a total ruptura de fases, a quebra da emulsão, que aí é um processo irreversível, né? É importante para manter a estabilidade da emulsão o tipo de procedimento que eu vou adotar para o preparo da mesma, e eu vou comentar aqui hoje. Então, é necessário que as fases sejam aquecidas antes de verter uma fase na outra a temperatura adequada, que se utilize o agente emulsificante adequado para cada tipo de emulsão que nós vamos ver, porque uma emulsão óleo em água ela tem que ser dispersada por um tipo de emulsificante. Uma emulsão água em óleo, ela não vai ser eficientemente dispersada pelo mesmo agente emulsificante que emulsiona bem uma emulsão óleo em água, tá? Tudo isso para impedir que ocorra a coalescência, que é um processo irreversível em que houve total quebra da emulsão, ruptura dela, quebra, separação em duas fases, e isso não pode acontecer antes do prazo de validade ter expirado. Após o prazo de validade, se a emulsão não foi consumida, por ser um sistema termodinamicamente instável, muito provavelmente essa coalescência vai ser observada no frasco, tá? Basicamente, como eu disse, uma emulsão vai ter fase interna descontínua ou dispersa, fase externa contínua ou dispersante, e o agente emulsificante emulsível ou emulgente, tá? A fase aquosa e oleosa pode ser a fase interna ou externa, dependendo do tipo de emulsão. Se a aquosa estiver em menor quantidade, ela é a fase interna. Se a oleosa estiver em menor quantidade, ela é que é a fase interna. E quando eu tiver uma emulsão em que eu tenho mais água, significa que a fase aquosa é a externa contínua ou dispersante. E se eu tiver uma emulsão que tenha mais óleos, a fase externa contínua ou dispersante é a oleosa, tá? Na fase aquosa vai a água e todos os componentes hidrofílicos, ou seja, solúveis em água, que têm solubilidade e afinidade pela água. O ideal para o uso de emulsões é a água quimicamente pura, que é a deionizada, que é isenta de minerais, uma vez que esses minerais podem afetar a efetividade do agente emulsificante. Nessa fase, todos os ingredientes hidrossolúveis estão presentes e são solubilizados ali. Na fase oleosa, nós temos toda a matéria graxa. Então, todos os álcoois graxos, álcool cetoestearílico, álcool cetílico e todos os óleos, como o óleo mineral, que é a vaselina líquida, o petrolato líquido, que é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos do petróleo, óleo de macadâmia, óleo de semente de uva, óleo de germe de trigo, óleo de amêndoas doce, vaselina sólida, lanolina etoxilada, lanolina anidra, o que for hidrofóbico, o que for lipossolúvel, lipofílico, vai na fase oleosa. E para manter a dispersão de uma fase na outra, senão eu não tenho essa dispersão, eu fico na formulação com as duas fases totalmente separadas, eu tenho que ter o agente emulsificante, emulsível ou emulgente, aquela molécula anfipática de caráter duplo, com uma cauda graxa, geralmente, com afinidade pela fase oleosa, e uma cabeça polar com afinidade pela fase aquosa. O agente emulsificante reduz a tensão superficial na interface óleo-água, mantendo características de um sistema disperso.
nós vamos fazer exercícios, tem questões na prova falando a respeito disso. Toda vez que falar que o agente emulsificante mantém o sistema disperso e a estabilidade, porque aumenta a tensão superficial na interface óleo-água, isso está errado. Eu mantenho a dispersão na interface óleo-água justamente por reduzir essa tensão superficial, nunca aumentar. Bom, e aí nós temos componentes adicionais que vão nessa emulsão, contribuindo para a sua estabilidade, para a melhoria das características organolépticas, para torná-la uma emulsão mais atrativa do ponto de vista estético, né, e de cheiro, cor, e também para evitar a proliferação de bactérias, de fungo, processos oxidativos, né. Então, é muito comum a gente adicionar na emulsão agentes antioxidantes. Eles vão principalmente na fase oleosa. A fase oleosa tem matéria graxa, né, que facilmente se rancifica devido a processos oxidativos da emulsão em contato com o oxigênio atmosférico e a umidade. Então, é muito comum fazer o uso do butil-hidroxitolueno, que é o BHT, vitamina E, palmitato de ascorbila. E, eventualmente, também podem se colocar, para tornar essa estabilidade mais efetiva, antioxidantes na fase aquosa, tá? O ácido ascórbico, por exemplo, vitamina C é um antioxidante, insolúvel em água, e os derivados sulfitos, metabisulfito de sódio, bisulfito de sódio. É comum também e necessário que se adicionem adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos, que impeçam a proliferação de bactérias, de fungos nessa formulação, porque ela tem água, a bactéria cresce, ela tem matéria graxa que permite o emboloramento, o crescimento de fungos nessa formulação, né? É muito comum os parabenos. Então, a gente tem propilparabeno, metilparabeno. O metilparabeno vem com o nome comercial de Nipagin, ele vai na fase aquosa, porque ele é hidrossolúvel, e o propilparabeno, ele vem com o nome comercial de Nipazol, ele vai na fase oleosa, porque ele é lipossolúvel. Existem outros parabenos com menor propensão a desenvolver alergias do que os parabenos, tá? E aí, muitas vezes, vocês veem em alguma formulação lá, até mesmo como uma característica favorável, né? Livre de parabenos. Mas esses são os menos onerosos e os mais práticos, digamos assim, para serem utilizados. Utilizar outros acaba agregando um valor final maior para a formulação. Então, basicamente, o que se utiliza aí na manipulação é o metil e o propilparabeno. É comum utilizar EDTA, o ácido etileno diamino tetracético, que é uma molécula quelante, né, sequestrante. Ela tem alta afinidade por metais pesados. Então, ácido etileno diamino tetracético. Eu tenho 4 moléculas de ácido acético, que na presença de água, a carboxila fica carregada negativamente. Então, 4 grupamentos carboxila carregados negativamente. A hora que eles encontram um metal com carga positiva, né, eles atraem. E esses metais, eles propiciam reações de oxidação e por isso que os sequestrantes contribuem para a estabilidade da emulsão. Então, eles sequestram metais pesados, formando um complexo estável, um quelato. E, para melhorar características organolépticas, podem ser adicionados agentes corretivos, da cor, corante e do cheiro, as essências, né, os aromatizantes, tá? Lembrando que a base de emulsões, né, por exemplo, de creme para área alopática e homeopática é a mesma. Agora, para a homeopatia, por exemplo, cremes homeopáticos, alguma base de uma emulsão para incorporar uma dinamização homeopática, aí eu não posso ter essência nem corante. Para a homeopatia, não pode ter esses agentes corretivos. Eu posso ter todos os outros componentes, mas não pode ter essência e corante. Como eu havia dito, a gente tem diferentes tipos de emulsão e, basicamente, nós temos duas principais, as emulsões do tipo água em óleo e as emulsões do tipo óleo em água. Coloquei o segundo nome em caixa alta justamente porque a emulsão água em óleo, ela tem mais óleo do que água. E a emulsão óleo em água, ela tem mais água do que óleo. Então, a emulsão água em óleo, ela vai ter gotículas de água dispersas em óleo. Então, por isso que eu tenho uma quantidade maior da fase oleosa.
Na emulsão óleo em água, é o contrário. Eu vou ter gotículas de óleo dispersas em água. Então, aqui, o que é que eu posso dizer? Numa emulsão água em óleo, a fase externa contínua ou dispersante, aquela que tem maior quantidade, é a oleosa. A fase interna descontínua ou dispersa é a aquosa. Numa emulsão óleo em água, a fase oleosa é a fase interna descontínua ou dispersa, em menor quantidade, na fase aquosa, que é a externa contínua ou dispersante, que é aquela que vai ter maior quantidade. Então, numa emulsão óleo em água, a fase interna descontínua ou dispersa é a oleosa e a fase externa contínua ou dispersante é a aquosa. Então, nessa emulsão tem uma predominância dos componentes hidrofílicos, hidrofóbicos, hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, tá? Para manter essa emulsão com uma boa estabilidade, o agente emulsificante emulsivo ou emulgente tem que ter maior afinidade pela fase aquosa. Ele tem que ter predominância na molécula da parte polar, carregada eletricamente, porque essa emulsão tem mais água. Então, a parte da molécula do emulsificante que tem que predominar é a parte polar, é a parte aquosa, é a parte hidrofílica e hidrossolúvel, tá? Nessa emulsão, na fase interna vão os componentes oleosos e na fase externa, que é a que tem maior quantidade, a aquosa, vão os componentes hidrofílicos, hidrossolúveis. Têm um poder oclusivo menor, elas são menos oleosas, elas têm uma sensação mais agradável ao toque, elas mancham menos roupa, né? Porque elas têm uma quantidade maior de água do que de componentes lipofílicos, untuosos, do que componentes graxos, né, oleosos. A preparação é mais econômica e mais simples, por ter mais água, entretanto, ela se contamina mais facilmente, tá? Durante a aplicação, a água evapora rapidamente, proporcionando um efeito que a gente chama de evanescente. Então, um creme evanescente é uma emulsão do tipo óleo em água. Por ter uma maior quantidade de água, essa água capta o calor da superfície da pele, proporcionando um efeito refrescante, tá? E quando essa água evapora, ela deixa um filme residual dos componentes oleosos, da parte oleosa da emulsão, né? Como um ácido esteárico, por exemplo, que impede a evaporação da camada hidratante natural e mantém a hidratação da pele, né? Como eu havia dito, né, essa formulação ou as emulsões do tipo óleo em água, por ter mais água, elas favorecem mais a contaminação por bactérias, principalmente, mas também por fungos. Ao contrário, as emulsões água em óleo têm menor quantidade de água e uma concentração maior de componentes untuosos, lipofílicos, graxos, né, que é a parte oleosa. Então, nessa emulsão, a fase interna descontínua dispersa é a aquosa, em menor quantidade, e a fase externa contínua ou dispersante é a oleosa, é a parte graxa, é a parte apolar. Para manter a estabilidade desse tipo de emulsão, no emulsificante eu tenho que ter predominância polar ou da parte graxa da molécula, tá? Geralmente é uma cadeia carbônica extensa, que é a parte graxa. Nessa emulsão, na fase interna, vai a água e os componentes hidrossolúveis, e na fase externa, os componentes graxos, apolares, né? Hidrofóbicos, lipossolúveis, lipofílicos. A emulsão água em óleo tem uma capacidade mais emoliente, dissolvente, ela é mais untuosa, ela diminui o atrito, então ela favorece um melhor espalhamento, né? Mas ela é mais gordurosa, então ela tem uma sensação menos agradável ao toque. Ela é mais emoliente. A emulsão óleo em água ela é mais umectante, ela é mais hidratante. A formulação, ela não é mais hidratante. A formulação tem mais água, então ela é mais hidratada. Mas essa emulsão aqui, ela forma um filme residual oleoso que retém melhor a água na superfície da pele, tá? Inclusive, ela predispõe a maior obstrução de poros ou duto de glândula sebácea, tá? Inclusive,
peles de clima tropical, o ideal são os cremes, né, principalmente faciais, do tipo óleo em água, com maior quantidade de água. Agora, peles de regiões temperadas, com as estações do ano bem definidas, onde o inverno é muito rigoroso, aí geralmente os cosméticos são água em óleo para manter uma maior oleosidade na pele, porque essa oleosidade, esse filme residual, retém mais água e mantém a hidratação de forma mais efetiva, porque nesses locais a pele tende a ser mais ressecada. A preparação é mais difícil, porque eu tenho uma menor quantidade de água e sim de óleos, né? A homogeneização e a agitação, ela deve ser mais vigorosa. E se os cremes do tipo óleo em água são conhecidos como creme evanescente, os cremes do tipo água em óleo são conhecidos como gold cream. Creme frio, porque a fase oleosa forma um filme residual na superfície da pele e as gotículas de água dispersas nessa emulsão captam o calor da superfície da pele de forma gradativa, mantendo uma certa ação refrescante. Se você pegar um creme ou qualquer tipo de emulsão a olho nu e verificá-lo, pela simples observação macroscópica, não tem como você dizer que tipo de emulsão é aquela. Se é uma emulsão água em óleo ou uma emulsão óleo em água. Existem alguns testes, como o ensaio de diluição e o uso de corantes, que permite você determinar que tipo de emulsão você tem. Então, o ensaio de diluição consiste em você pegar uma quantidade do creme, por exemplo, e a mesma quantidade de água. Então, você pode colocar, vamos supor, numa proveta de 50 ml, de 100 ml, 20 gramas de creme, 20 ml de água, e agitar. Se ao fizer isso, a emulsão, o creme, ficar menos viscoso apenas, mas não ter a separação de fases, tá? Isso significa que essa emulsão tem mais água. Então, ela é uma emulsão óleo em água. Agora, se eu pegar 20 gramas desse creme, por exemplo, pôr numa proveta e misturar com 20 ml da mesma quantidade de óleo, óleo mineral, vaselina líquida, homogeneizar e não ocorrer a separação de fase, a quebra, a ruptura da emulsão, significa que essa emulsão tem mais óleo. Então, ela é uma emulsão água em óleo. Mas se eu pegar, dando o mesmo exemplo, 20 gramas de creme, misturar com água em uma proveta, na mesma quantidade, 20 gramas de creme e 20 ml de água. E ao fazer isso, ocorrer a separação de fase ou quebra, ruptura da emulsão, significa que essa emulsão tem menos água, ela tem mais óleo. Então, ela é uma emulsão água em óleo. Se eu fizer esse processo, pegando 20 gramas da emulsão e colocar na mesma quantidade, por exemplo, 20 ml de óleo mineral, ao fazer isso, ter a quebra, ruptura ou separação de fase da emulsão, significa que essa emulsão tem menos óleo, ela tem mais água, então ela é uma emulsão óleo em água. O ensaio com corantes consiste em você utilizar corantes hidrofílicos e lipofílicos para fazer o teste. Corantes hidrofílicos são solúveis em água, corantes lipofílicos são solúveis em óleo. Se você pegar uma emulsão, adicionar a ela umas gotas de corante hidrofílico, ou seja, que seja solúvel em água, e essa emulsão se corar uniformemente, por exemplo, o creme é branco, você pingou lá corante vermelho, corante verde, corante amarelo, e a emulsão adquiriu essa coloração. Então, significa que esse corante foi mais na fase externa, que está em maior quantidade. E como o corante é hidrofílico, se ele teve afinidade pela fase em maior quantidade, significa que a fase externa dessa emulsão é a água. Então, essa emulsão é uma emulsão do tipo óleo em água. Se você pegar a emulsão e adicionar algumas gotas de corante lipofílico, que seja gorduroso, que tenha afinidade por óleo, por compostos orgânicos, né, e não por água, e essa emulsão se corar uniformemente com a cor daquele corante adicionado, isso significa que aquela emulsão tem mais óleo, porque esse corante teve mais afinidade pela fase que tem maior quantidade, que é a fase externa. Então, essa emulsão é uma emulsão do tipo água em óleo. Mas se você pegar esse creme branco, essa emulsão, adicionar um corante hidrofílico, e ao invés da emulsão adquirir uma coloração homogênea, ela apresentar gotículas coloridas,
da cor do corante que você adicionou num fundo branco. Isso significa que o corante teve afinidade só pelas gotículas da fase interna, que está dispersa na fase externa. E aí, essa fase interna, se ela se corou e eu adicionei um corante hidrofílico, significa que eu tenho gotículas de água dispersa em óleo. Então, eu tenho menor quantidade de água nessa emulsão. Então, essa emulsão é uma emulsão do tipo água em óleo. Se eu pegar uma quantidade de creme, adicionar gotas de corante lipofílico, e ao invés dessa emulsão se corar uniformemente, eu tiver gotículas coloridas dispersas num fundo branco. Utilizando um corante lipofílico, significa que ele só foi nas gotículas de óleo, que está dispersa em água, que seria o fundo branco. Então, essa emulsão tem menos óleo, ela tem uma maior quantidade de água. Então, essa emulsão é uma emulsão óleo em água. As emulsões têm como principal finalidade vincular, numa mesma formulação, componentes hidro e lipossolúveis, componentes hidrofílicos e hidrofóbicos numa mesma formulação. Não são muito requeridas como apresentações comerciais, como especialidade farmacêutica, mas de uso externo na área cosmética e dermatológica, são formulações de excelência. Por permitir vincular, né, numa mesma forma farmacêutica, fármacos que são immiscíveis entre si, ou seja, fármacos apolares e fármacos polares. As emulsões podem ser destinadas ao uso interno, que o uso é bem menos comum, e para uso externo, que aí o uso é infinitamente maior do que as de uso interno. Exemplos de emulsões de uso interno. Como a apresentação comercial e especialidade farmacêutica, a gente tem, por exemplo, a emulsão de simeticona, nós temos a emulsão Scott, mas é comum também a manipulação de a emulsão de óleo mineral, tá? Essa emulsão, ela tem o óleo mineral como princípio ativo ou base medicamentosa, a goma arábica como espessante, viscosificante ou doador de viscosidade. A gente tem um xarope, que é uma solução de água e açúcar próximo da saturação. É um veículo, né, edulcorado, porque tem sabor doce. A vanilina, como um flavorizante, proporcionando cor e cheiro de baunilha, né? Álcool como um adjuvante farmacotécnico, veículo secundário, e a água purificada deionizada como veículo principal. O álcool como veículo secundário, porque ele tem menor quantidade do que a água, e o adjuvante farmacotécnico, conservante, porque o álcool tem essa propriedade antisséptica, né? A goma seria o nosso agente emulsificante, emulsível ou emulgente. As gomas, goma arábica, goma cássia, goma dragante, os polissacarídeos naturais de modo geral, os carragenanos, as pectinas, o próprio amido, eles são emulsificantes, tá? Essa emulsão é preparada pelo método da goma seca, misturando óleo com a goma arábica e água purificada para a formação da emulsão primária. E a essa emulsão são adicionadas as outras matérias-primas, como a vanilina dissolvida em álcool. Por isso que o álcool é um veículo secundário e solubilizante, né? É um agente dispersante da vanilina, né? Até colocar aqui. É também um agente dispersante da vanilina. Esse método da goma seca, 4:2:1, significa que você vai utilizar uma parte do agente emulsificante, que é a goma, para 2 partes de água para 4 partes do óleo mineral, tá?
Então, por isso que é 4:2:1. Porque se você fizer a conta aqui da quantidade de água, né, ela vai dar 200 e poucos ml, né? Então, você tem uma parte de goma arábica, que é 125, 200 e poucos ml de água, como se fosse 2 partes em relação à quantidade de goma arábica, né? Para 4 partes do óleo. Porque 4 vezes 125 vai dar os 500 ml, né? Então, aqui, 4:2:1 é a proporção entre óleo, água e a goma, tá? Outra emulsão muito utilizada por via oral, e essa sim, disponível como uma especialidade farmacêutica com apresentação comercial advinda da indústria farmacêutica, é a emulsão Scott, né? Que tem como objetivo principal facilitar a ingestão de óleos medicinais de sabor desagradável, tá? Por isso que nós temos essa emulsão de óleo mineral também, e aqui, essa emulsão com óleo mineral, ela tem ação laxante, lubrificante, catártico mesmo, tá? Limpeza do intestino. As emulsões, elas mascaram bem, assim como suspensão, sabor desagradável, repugnante e indesejado de fármacos, tá ok? Por isso que a emulsão Scott vem na forma de emulsão, porque ela tem óleo de fígado de bacalhau, que tem um sabor muito desagradável, e ainda assim é necessária a ingestão ou adição de flavorizantes, né, para melhorar gosto e cheiro. A emulsão Scott é uma emulsão do tipo água em óleo, tá? Que vem óleo de fígado de bacalhau e suplementação também de vitaminas A e vitamina D. Essas emulsões água em óleo, se em doses mais elevadas, elas acabam tendo efeito laxante, né? Então, nós temos a emulsão Scott aí, com vários flavorizantes diferentes, com diferentes sabores, para mascarar melhor esse sabor desagradável. Por via oral, como exemplo também de especialidade farmacêutica, a gente tem a emulsão de simeticona, como Loftal, né? É uma emulsão de simeticona dispersivo em água, utilizado como agente anti-espuma, antiflatulento para o alívio de sintomas dolorosos do excesso de gases no tubo digestivo. Para lactentes, para intolerantes à lactose, tá? Age no estômago, diminuindo a tensão superficial das bolhas de gás, tornando-as capazes de coalescer e facilitar a sua eliminação, né? Diminui gases em lactentes, decorrentes de cólica, deglutição de ar, inchamento, ou para pacientes que sejam intolerantes à lactose após a ingestão de lactose, que gera a formação de gases. Além de serem utilizadas por via oral, uso interno, e do uso externo, na forma de cremes, loções, as emulsões possuem aplicabilidade para uso como endovenosas? Sim. Ou seja, para serem aplicados diretamente na corrente sanguínea? Sim, tá? Mas alguns cuidados e alguns critérios, algumas advertências devem ser observadas. Primeiro, toda emulsão por via endovenosa obrigatoriamente tem que ser do tipo óleo em água. Não se pode administrar emulsão por via endovenosa do tipo água em óleo, porque as gotículas do óleo têm um risco de levar à embolia. E essas emulsões do tipo óleo em água por via endovenosa são muito requeridas para nutrição parenteral, porque eu consigo vincular numa mesma bolsa tanto componentes hidrossolúveis, por exemplo, água, os eletrólitos de um modo geral, minerais, as vitaminas hidrossolúveis, como vitamina C do complexo B, e componentes lipofílicos, lipossolúveis também nessa mesma bolsa. As vitaminas A, D, E, K, né? E gorduras de importância nutricional. Mas tem que ser emulsões do tipo óleo em água, muita atenção quanto ao diâmetro dos glóbulos utilizados e a uniformidade desses glóbulos e ao tipo de agente emulsificante utilizado. Emulsões, água em óleo, jamais devem ser utilizadas por via endovenosa pelo risco de embolias.
As emulsões para uso externo, como eu disse para vocês, são muito requeridas pela área cosmética e dermatológica por serem muito atrativas, elegantes, convenientes. Elas têm um menor poder oclusivo e uma sensação mais agradável ao toque do que o uso de pomadas, por exemplo. E por isso que é difícil você ter pomadas para uso facial. Geralmente você tem cremes. Vantagens das emulsões para uso externo. Facilidade de se espalhar sobre a área afetada, menor efeito residual, menos untuosas, menos oclusivas, tem menor chances de causar obstrução de duto de glândula sebácea, então elas são menos comedogênicas do que pomadas, né? O comedão é gerado pela obstrução do duto de uma glândula sebácea, grande acúmulo de sebo, da secreção lipídica, que propicia a proliferação de Propionibacterium acnes, do Pityrosporum ovale, que são micro-organismos que causam uma infecção na pele, que é a acne. São micro-organismos altamente quimiotáticos, que ao se alimentarem do sebo e se multiplicarem, atraem moléculas do sistema imune, e aí os macrófagos e neutrófilos destruindo esses micro-organismos com os restos de toxinas e de micro-organismos mortos, criam aquela espinha interna dolorosa, purulenta, repleta de pus, que é o comedão. As emulsões óleo em água são as mais indicadas para peles de clima tropical, como é o caso do Brasil, por terem uma sensação mais agradável ao toque, né? São menos oleosas e por terem um menor efeito sobre a obstrução de duto de glândula sebácea. Emulsões água em óleo são mais requeridas para cremes para massagem, que requeiram excelente espalhabilidade, porque quanto mais óleo, mais eu lubrifico, mais eu diminuo o atrito, para climas também de pele temperada, né, em que nós temos as 4 estações do ano muito bem definidas e delimitadas, com um inverno muito rigoroso. Existe uma classificação para as emulsões de uso externo quanto à sua viscosidade. Então, emulsões de viscosidade alta são chamadas de creme, de viscosidade intermediária são as loções hidratantes, e os leites hidratantes são são as emulsões de mais baixa viscosidade. De que modo as emulsões são preparadas? Bom, pessoal, eu tenho que adicionar todos os componentes solúveis em água, hidrossolúveis, hidrofílicos e a água num becker, e os componentes hidrofóbicos, lipofílicos, lipossolúveis, oleosos, as matérias graxas num outro becker, separadamente. Adicionados os componentes da fase aquosa em um becker e da fase oleosa em um becker em separado, esses beckers são levados ao aquecimento separadamente. A temperatura pode ir de 70 a 85 graus, mas desde que a fase aquosa fique em uma temperatura ligeiramente superior à da fase oleosa. Porque a fase aquosa tem uma tendência a perder calor mais facilmente do que a fase oleosa. Aferidas as devidas temperaturas por meio de termômetro. Quando as temperaturas adequadas são atingidas, eu vou verter o becker com a fase aquosa sobre a fase oleosa. Quando eu faço essa versão, né, a inversão de fases, que eu chamo, no momento em que a fase aquosa atinge o leito, né, do líquido da fase oleosa, a emulsão já adquire aquele aspecto leitoso, esbranquiçado, acetinado. E eu tenho que, com um agitador mecânico ou manualmente com um bastão de vidro, manter essa agitação para que a emulsão perca calor, para contribuir para a uniformidade e diminuição dos glóbulos da fase interna, e de acordo com que essa emulsão vai perdendo calor, e eu vou conseguindo a dispersão de uma fase na outra, ela vai adquirindo consistência, ela vai aumentando a viscosidade, ela vai se tornando menos fluida, até adquirir a consistência de um creme, de acordo com que ela perde calor. O agente emulsificante vai em qual fase?
fase? Depende do tipo de emulsão. Se for uma emulsão óleo em água, o agente emulsificante vai na fase aquosa, porque ele vai ter predominância pela água e predominância da molécula da parte polar. Se for uma emulsão água em óleo, o agente emulsificante vai na fase oleosa, porque ele vai ter predominância da molécula da parte apolar, da parte graxa. Então, eu levo ao aquecimento, fase aquosa e oleosa separadamente. Atingidas as devidas temperaturas, eu vou verter a fase aquosa na fase oleosa. Quando eu faço essa versão, a emulsão já irá adquirir um aspecto esbranquiçado, leitoso, e eu mantenho essa agitação até a completa dispersão de uma fase na outra, com a perca de calor e até que ela adquira a consistência desejada. Componentes termoláveis e também essências que se volatilizam facilmente só devem ser adicionadas quando a emulsão atingir a temperatura de 30 a 35 graus. Porque a hora que eu passo a versão de uma fase na outra, a temperatura está bastante elevada. Porque olha aqui, em média, 75 graus a fase oleosa e 85 a fase aquosa. Não existe emulsão sem um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, que, por elas serem sistemas termodinamicamente instáveis, eu não consigo manter a dispersão de uma fase na outra se não for essa molécula. Assim como uma suspensão não existe sem o espessante, viscosificante, doador de viscosidade ou agente suspensor. Os agentes emulsificantes auxiliam na produção de uma dispersão, porque eles diminuem a tensão superficial na interface óleo-água, mantendo as características de sistema disperso. O que o agente emulsificante vai fazer é criar um potencial elétrico que vai proporcionar a repulsão entre as gotículas da fase interna, impedindo que elas se coalesçam. Porque a agregação, a fusão, não tem como impedir, que é a floculação, né? Mas não pode ter a total junção dessas gotículas da fase interna para ter a quebra ou ruptura da emulsão, que é a coalescência, como nós vimos hoje. A estabilidade da emulsão depende das propriedades do emulsificante e do filme formado na interface entre as duas fases da emulsão. O tipo de emulsão é determinado pela solubilidade do agente emulsificante. Então, se o agente emulsificante tem solubilidade maior em água, com predominância da parte polar, a emulsão é óleo em água. Se o agente emulsificante tem mais solubilidade pela fase oleosa, com predominância da parte apolar, a emulsão é do tipo água em óleo. Os agentes emulsificantes são classificados em colóides hidrofílicos, em pós-finamente divididos e os tensoativos ou moléculas surfactantes. Os colóides hidrofílicos são representados principalmente pelos polissacarídeos naturais e os semissintéticos. Os polissacarídeos naturais são derivados de plantas, geralmente, como a goma cássia ou goma arábica, goma dragante, goma caraia, e alguns outros polissacarídeos, também extraídos de planta, como as pectinas, o amido, e temos um polissacarídeo natural extraído de algas vermelhas, que são os carragenanos ou carragenas, que têm também essa propriedade emulsificante. Além disso, nós temos os polissacarídeos semissintéticos, em que a gente extrai a celulose, que é um componente, um produto natural de plantas, e por um processo de semissíntese a gente incorpora alguns grupamentos na celulose, convertendo em carboximetilcelulose, metilcelulose, que são derivados da celulose e são considerados polissacarídeos semissintéticos, que quando adicionados a uma emulsão, conseguem manter a dispersão de uma fase na outra, dando esse aspecto leitoso ou cremoso. Aqui nós temos a molécula da carboximetilcelulose, produzida a partir da reação com a epicloridrina. Então, eu consigo incorporar na molécula de celulose grupamentos carboxila, né, ácido carboxílico, e formar a carboximetilcelulose. Na presença de água, a hidroxila perde o hidrogênio, ela fica com carga negativa,
sendo a parte polar ou hidrofílica da molécula. E aqui a cauda graxa ou apolar, né? E os grupamentos hidroxila a parte polar. Por isso que é um agente emulsificante, porque eu tenho tanta afinidade pela água, que é a parte polar, aqui das hidroxilas e do grupamento carboxila, e a cadeia graxa, que é a parte apolar com afinidade pelo óleo. Os surfactantes ou moléculas tensoativas são os agentes emulsificantes mais utilizados no preparo de emulsões. Basicamente, as de uso externo, eu uso agentes surfactantes ou tensoativos, mas eles são muito irritativos para serem utilizados para emulsões de uso interno, igual a emulsão de óleo mineral, emulsão Scott, emulsão de simeticona. Então, de uso interno, geralmente são usados os polissacarídeos naturais, tá? As gomas, os carragenanos, as pectinas. Agora, os cremes, condicionadores, aqueles de uso externo, eu uso surfactantes ou tensoativos. Esses surfactantes ou tensoativos são classificados em aniônicos ou catiônicos, tá? De acordo com a presença de carga negativa ou positiva na parte polar da molécula. A parte polar é a hidrofílica, que tem afinidade pela água, e a parte apolar ou graxa, a lipofílica, que tem afinidade pelo óleo. Na presença de água e óleo, a porção hidrofílica do tensoativo é atraída pela água, enquanto a lipofílica é atraída pelo óleo. Assim, no sistema água e óleo, o agente emulsificante ficará na interface com seus grupos orientados para as respectivas fases nas quais é solúvel. Então, a molécula do tensoativo ou surfactante é uma molécula de caráter duplo, é uma molécula anfipática, que mantém a dispersão na interface óleo-água. A parte graxa ou apolar da molécula tem afinidade pela gordura. A parte apolar, a parte polar ou hidrofílica tem afinidade pela água. A parte hidrofóbica, lipofílica, lipossolúvel tem afinidade por gordura. E a parte hidrofílica e hidrossolúvel tem afinidade pela água. Os surfactantes aniônicos são aqueles em que a parte polar da molécula apresenta carga negativa. Esses tensoativos aniônicos mantêm a estabilidade de emulsões, principalmente em pHs alcalinos, tá? Que vejam vocês, no pH alcalino eu não tenho alta concentração de íons hidrogênio positivo, porque esses íons hidrogênio poderiam ser atraídos pela parte aniônica do tensoativo e neutralizar essa carga elétrica. E eu preciso manter a carga elétrica para que essa região da molécula do tensoativo tenha afinidade pela água. Da mesma forma, tensoativos catiônicos, em que a parte ionizada é positiva, vai manter menor estabilidade em pH ácido, porque aí eu vou ter menos cargas negativas e eu não tenho um risco de estabilizar a carga positiva da parte polar do tensoativo. Exemplos de tensoativos aniônicos, em que a parte polar da molécula é negativa. Estearato de sódio, em que a cauda graxa é derivada do ácido esteárico, é uma cauda graxa com uma quantidade considerável de átomos de carbono, né? Então, o ácido esteárico, ele possui 18 carbonos. Então, a cauda graxa aqui tem 18 carbonos. E a parte polar carregada eletricamente é aniônica, tem carga negativa. Então, é o seguinte, na presença de água, o sódio sai. Então, a parte polar da molécula que fica unida à cadeia graxa é o oxigênio negativo. O sódio aqui é apenas um neutralizante, ele sai. Então, a parte que fica na molécula é a carga negativa, tá? Estearato de sódio, oleato de cálcio. Novamente, a parte polar carregada na molécula tem carga negativa, por isso que é um tensoativo aniônico, mas sempre entra aqui, geralmente, o sódio, né, como neutralizante, ou cálcio, que no caso é o cálcio, que na presença de água ele sai, e o que fica unido à parte graxa do tensoativo é a carga negativa. Por isso que é um tensoativo aniônico. O catiônico a gente vai ver que é o contrário. A parte polar ligada ao tensoativo tem carga positiva e não negativa. Trietanolamina é também um surfactante aniônico.
Lauril sulfato de sódio, em que a calda graxa é derivada do ácido láurico, que tem 12 carbonos, o grupamento sulfato, que é o que tem a carga negativa, e o sódio entra como neutralizante. Docusato sódico, que também utiliza o sódio como neutralizante, tem a molécula aqui, né, do sulfato como carga negativa, por isso que é um tensoativo aniônico, e aqui, essas longas cadeias de carbono é a parte graxa com afinidade pelo óleo. Lauril sulfato de sódio, dodecil sulfato de sódio é muito utilizado como emulsificante no preparo de emulsões de uso externo, de cremes, tá? É um pozinho, inclusive, bastante irritativo, apesar, ele irrita um pouco a garganta, por isso que não pode utilizar para emulsões de uso interno. De uso interno tem que ser lá as gomas, as pectinas, os carraginanos, o amido. Os agentes surfactantes catiônicos, a parte polar da molécula é carregada positivamente. Então, eles mantêm boa estabilidade em pH ácido. Porque em pH ácido eu tenho maior concentração de íons hidrogênios, que são positivos, junto com a parte polar carregada positivamente da molécula, não vai haver neutralização, eu mantenho a carga elétrica, e isso é importante para o emulsificante manter essa carga, para ele ter afinidade pela água. Porque num pH alcalino, vem uma hidroxila ali, neutraliza a parte positiva, e aí eu não mantenho a carga elétrica do tensoativo para ter afinidade pela água. A maior parte dos tensoativos catiônicos são quaternários de amônio. Então, tem um átomo de nitrogênio fazendo 4 ligações, e fazendo 4 ligações, o nitrogênio fica parcialmente positivo. Tá? O mais conhecido é o cloreto de cetil trimetilamônio. Temos também a cetrimida. O cloreto de cetil trimetilamônio, essa parte aqui, R da molécula, seria o radical, a cauda graxa, né? Derivada do álcool cetílico. O cloreto é o agente neutralizante, e o quaternário de amônio aqui. Então, o nitrogênio, quando ele faz 4 ligações, ele fica parcialmente positivo. Aqui eu tenho o cloro apenas como neutralizante. Lá no tensoativo aniônico, o neutralizante nosso tinha que ser positivo, porque a parte polar do tensoativo é a parte negativa, né? Aqui é o contrário. Por ser um tensoativo catiônico, a parte polar que fica na molécula do tensoativo é positiva, então usa um neutralizante negativo. Na presença de água, esse aqui sai, e aí o que fica no tensoativo é a carga positiva. Tá? Cloreto de benzalcônio, que utiliza também o cloro como um neutralizante, mas é um quaternário de amônio. O nitrogênio é que mantém aqui a carga positiva, por isso que é um tensoativo catiônico. Tá? A cadeia carbônica, né, pode ter 8 a 18 carbonos, e quanto mais extensa for essa cadeia carbônica, mais afinidade essa parte da molécula do tensoativo vai ter por óleo, por gordura, pela parte graxa. Os sólidos finamente divididos mantêm a dispersão de uma fase aquosa na oleosa, ou seja, são agentes emulsificantes, devido à sua capacidade de serem absorvidos na superfície da interface óleo-água e impedir a fusão, aquela floculação e a agregação das gotículas da fase interna, por processos de adsorção, ou seja, na superfície da molécula e não no seu interior. Tá? Se as partículas do pó são preferencialmente molhadas por óleo, a emulsão água em óleo é formada. Se elas são preferencialmente molhadas por água, a emulsão óleo em água é formada. Tá? Formam emulsões com boa estabilidade e menos suscetíveis à contaminação microbiana. Como exemplo, nós temos o silicato de magnésio, tá? Que é um sólido finamente dividido que pode ser utilizado como agente emulsificante. A escolha do agente emulsificante ela vai ser determinada pelos componentes da emulsão. Por quê? Se a emulsão tem mais componentes lipofílicos, se a fase oleosa em maior concentração é a fase externa contínua ou dispersante, eu tenho que ter o uso de um emulsificante com predominância da parte apolar da molécula, com afinidade por óleo. Se eu tenho uma emulsão com maior quantidade de água e componentes hidrofílicos,
eu preciso de um emulsificante com predominância na molécula da parte polar, carregada eletricamente, porque a emulsão tem maior quantidade de componentes aquosos, tá? Agentes emulsificantes para preparações de uso interno não devem ser tóxicos ou irritantes, por isso que eu não uso surfactante ou tensoativo em emulsões de uso interno. Lauryl sulfato de sódio, cloreto cetil trimetilamônio, tá em creme, condicionador. Emulsão de uso interno tem que usar goma, pectina, amido, carragenanos. Olha lá, as gomas arábica, goma cássia, goma dragante, goma xantana, que é extraída de bactéria, né? A goma arábica, dragante é de planta. Goma caraia também. A lecitina de soja, a lecitina presente na gema do ovo, são todos polissacarídeos naturais, que mantêm a estabilidade de emulsões de uso interno, né? A maionese, por exemplo, é uma emulsão caseira que tem uma fase aquosa, que é representada por suco de limão ou vinagre, uma fase oleosa, né, com azeite ou algum óleo vegetal, e o agente emulsificante é a gema do ovo. Então, o ovo ali fornece a lecitina, que mantém a dispersão da fase aquosa na oleosa. Os surfactantes, ou tensoativos aniônicos e catiônicos, né, Lauryl sulfato de sódio, docusato sódio, oleato de cálcio, cloreto cetil trimetilamônio, aí esses são usados para cremes, condicionadores, as emulsões de uso externo. Existe um valor numérico que é atribuído ao agente emulsificante, e a partir dessa escala numérica, eu proporciona uma referência para aquele emulsificante, se há predominância na molécula dele da parte polar ou apolar, e se ele é melhor utilizado para manter o sistema disperso de uma emulsão óleo em água ou água em óleo. Esse valor, chamado de EHL, é conhecido como equilíbrio hidrófilo-lipófilo, e ele se relaciona ao equilíbrio hidrófilo-lipófilo do emulsificante na interface óleo-água. Geralmente, o valor atribuído para o equilíbrio hidrófilo-lipófilo da molécula do tensoativo vai de uma escala de 1 a 20. Pode chegar até a 40, mas os números mais usualmente utilizados para conferir o EHL de um tensoativo, de um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, é 1 a 20, tá? Então, pessoal, o EHL, ou equilíbrio hidrófilo-lipófilo, é diretamente proporcional à hidrofilicidade do agente emulsificante. Então, se o valor de EHL for alto, isso significa que há predominância na molécula da parte polar, hidrofílica, hidrossolúvel. E, inversamente, se o equilíbrio hidrófilo-lipófilo é alto, a parte apolar, lipofílica, lipossolúvel da molécula do tensoativo é menos predominante. Então, esse emulsificante com alto valor de HL estabiliza ou dispersa melhor emulsões do tipo óleo em água. Se o valor de HL é baixo, isso significa que a hidrofilicidade, a afinidade pela água da molécula daquele tensoativo é baixa. Contrariamente, se o valor de HL é baixo, eu aumento a predominância na molécula do tensoativo da parte apolar, lipofílica, lipossolúvel. Então, esse emulsificante estabiliza melhor emulsões do tipo água em óleo, tá? Então, resumindo, se o valor de HL é alto, a predominância na parte polar da molécula do tensoativo, eu estabilizo melhor emulsões que tenham mais água, ou seja, emulsões óleo em água. E se o valor de HL é baixo, a predominância da molécula da parte apolar, lipofílica, lipossolúvel, estabiliza melhor emulsões que tenham maior quantidade de óleo, então estabiliza melhor emulsões do tipo água em óleo. Então, se há predominância na molécula do grupamento hidrofílico, ou seja, do grupamento polar, eu tenho alto valor de HL. A molécula do tensoativo terá forte orientação hidrofílica,
predominância na molécula da parte apolar, que tende a permanecer na água, e a força de atração para o óleo será menor. Então, esse tensoativo estabiliza melhor emulsões do tipo óleo em água. Se o grupo lipófilo, né, predominar na molécula, ou seja, a parte polar ou graxa for predominante, o valor de HL é mais baixo. A forte orientação lipofílica e predominância da molécula ficar retida em maior parte no óleo e a força de atração para a água será menor, eu estabilizo melhor emulsões do tipo água em óleo. Então, pessoal, nas emulsões água em óleo, por eu ter uma maior concentração de óleos, né, da parte oleosa na emulsão, o tensoativo, que melhor manterá a estabilidade dessa emulsão, terá que ter predominância da parte apolar, graxa ou lipofílica na molécula, com baixo valor de HL, que fica voltada para a fase externa, uma vez que nesse tipo de emulsão eu tenho gotículas de água dispersas em óleo. Aqui ao redor tudo é óleo. Contrariamente, numa emulsão do tipo óleo em água, há predominância na molécula da parte polar do tensoativo, ou seja, da parte hidrofílica e hidrossolúvel, que fica voltada para a fase externa, uma vez que nesse tipo de emulsão óleo em água tem gotículas de óleo dispersas em água. A fase externa é aquosa, e aí a cabeça polar do tensoativo fica voltada para o lado externo. Emulsões água em óleo, a parte apolar, lipofílica, lipossolúvel do tensoativo fica voltada para a fase externa, que é a maior concentração, porque esse tipo de tensoativo tem predominância na molécula da parte apolar. E nas emulsões óleo em água, a cabeça polar ou carregada eletricamente do tensoativo fica voltada para o lado externo, porque há predominância na molécula do tensoativo da parte polar, que fica voltado para a água, que é a fase predominante nesse tipo de emulsão. Os tensoativos ou agentes emulsificantes diminuem a tensão superficial na interface óleo-água, impedindo ou diminuindo a agregação das gotículas da fase interna, né, da fase interna, e que possa haver quebra ou ruptura da emulsão. Nas emulsões do tipo óleo em água, eu tenho gotículas de óleo dispersas em água, né? A parte graxa da molécula fica voltada para a fase interna, mas a predominância da molécula do tensoativo que melhor estabiliza emulsões do tipo óleo em água é da parte polar, que fica voltada para a fase externa. Nas emulsões água em óleo, eu vou ter gotículas de água dispersas em óleo. A parte polar da molécula é menos predominante, fica voltada para a fase interna. E a parte apolar, lipofílico ou lipossolúvel, predomina no emulsificante que melhor estabiliza esse tipo de emulsão, com predominância na molécula da parte apolar. Esses tensoativos aqui, com predominância da parte polar, têm alto valor de HL, e esses tensoativos aqui, com predominância da parte apolar, têm baixo valor de HL. Esse valor de HL alto ou baixo, a gente viu que o intervalo mais usualmente utilizado é na escala de 1 a 20. Então, o que é um alto valor de HL? É um valor entre 8 e 18. E um baixo valor de HL entre 3 e 6. Os tensoativos com valor de HL baixo, entre 3 e 6, estabilizam melhor emulsões do tipo óleo em água. Desculpa, água em óleo. Exemplo, monoesterato de glicerila, monoesterato de propilenoglicol, diesterato de etilenglicol, triesterato de sorbitano. Se a molécula do tensoativo tem valor de HL entre 8 e 18, isso é considerado um alto valor de HL. Então, eles são altamente hidrofílicos e estabilizam melhor emulsões do tipo óleo em água. E nós temos como exemplo oleato de sódio, goma arábica, goma dragante, polisorbatos, né, que é o Twin 80, e o lauril éter de polioxietileno. E vem esse exercício aqui. Para o preparo de emulsões, é necessário o emprego de agentes emulsivos. Considere a formulação abaixo. Cera a 10%, óleo vegetal a 20%, propileno glicol a 4%, agente emulsificante a 6%, água em quantidade suficiente para 100 gramas da emulsão. Qual o valor de HL necessário para estabilizar essa emulsão e de que tipo é esta emulsão? Então, esse agente emulsificante ele tem alto ou tem baixo valor de HL para emulsificar ou dispersar esse tipo de formulação?
Então, vamos pegar aqui a formulação. Essa é a formulação. A primeira coisa que você tem que ver é qual a fase em que foi disponibilizado o valor de HL dos componentes da matéria-prima. Então, aqui, cera e óleo vegetal foi o que deu o valor de HL. O propileno glicol não, e o propileno glicol é o umectante, então ele vai na fase aquosa. Então, deu para nós os componentes aqui da fase oleosa. A fase oleosa perfaz quanto por cento do total da emulsão? 10 mais 20, 30%. Então, primeiro, qual o componente que foi proporcionado o HL? Cera e óleo vegetal. Então, eu faço o cálculo primeiro para a cera. Então, para a cera, a gente tem que 30% da fase oleosa perfaz 100% da emulsão. Dez por cento de cera, porque ela está a 10% na formulação, perfaz quanto por cento dessa fase oleosa? Então, a regrinha de 3 ali, né? Multiplicando cruzado. Vai dar 1000 vai ser igual a 30x. X vai ser igual a 1000 dividido por 30. X vai ser igual... Vamos fazer aqui os cálculos. Então, 1000 dividido por 30 vai ser igual a 33,3%. Então, a cera perfaz 33,3% da fase oleosa da emulsão. Agora, nós vamos para o óleo vegetal. Novamente, 30% é o 100% da fase oleosa da emulsão. O óleo vegetal está a 20%. Então, 20% dele vai por fazer X. Multiplicando cruzado, 20 vezes 100 vai dar 2.000. Vai ser igual a 30. X vai ser igual a 2.000 dividido por 30. Que vai dar 66,3, né? 2.000 dividido por 30 vai dar 66,6. Agora, para o cálculo do EHL, que é o que pergunta aqui. Qual o valor de HL necessário para estabilizar essa emulsão? Eu vou pegar a porcentagem da cera vezes o valor de HL dela, mais a porcentagem do óleo multiplicado pelo valor de HL dele. Então, isso vai ser igual a quanto? Bom, para a cera, a gente viu que é 33,3%. 33,3%
o porcento a gente tem que tirar, né? Então, é dividido por 100. Então, é 0,33 vezes o valor de HL da cera é 15. Mais a porcentagem do óleo é 66,6%. Então, é 0,66 vezes o seu valor de HL, que é 9,5. 0,33, 3 vezes 15. 0,33 vezes 15. Isso vai ser igual a 4,9995. 4,9995 mais 0,6 vezes 9,5, que é o valor de HL do óleo. 6,3327. Mais 4,995. 11,33. O valor de HL, aproximadamente, né? 11,33. Então, respondemos a primeira pergunta. Qual o valor de HL necessário para estabilizar esta emulsão? E depois, de que tipo é esta emulsão? Valor de HL, a gente acabou de ver aqui que entre 8 e 18, é um alto valor de HL, e que esse tipo de HL estabiliza emulsões do tipo óleo em água. Então, de que tipo é essa emulsão? A emulsão é do tipo óleo. Então, o exercício pediu o valor de HL e de que tipo é esta emulsão. E aí nós respondemos, tá? Se tivesse dado um valor aqui entre 3 e 6, a emulsão seria do tipo água em óleo, tá ok? Então, o que é importante? Vem aqui na formulação e vê quais os componentes que deu o valor de HL. Vê a qual fase esses componentes pertencem. Aqui, no caso, eles pertencem à fase oleosa. Então, eu pego e somo todos os componentes da fase oleosa, 10 mais 20 dá 30%, vai fazendo 100% da fase oleosa da emulsão. Quantos por cento da fase oleosa perfaz aquela matéria-prima em questão? Primeiro, nós fizemos para a cera, que está a 10%. Fazemos a mesma coisa para o óleo vegetal. Pegamos essa porcentagem que nós encontramos para a cera e multiplicamos pelo seu valor de HL, que é 15. Pegamos a porcentagem do óleo e multiplicamos pelo seu valor de HL, que é 9,5. Aqui, 33,3% e 66,6%, a gente colocou 0,33 e 0,66, por quê? Porque para tirar o porcento a gente tem que dividir por 100. Aí, multiplicando a porcentagem pelo valor de HL, pegando a porcentagem multiplicando pelo valor de HL, depois somando os dois valores, o valor final é o valor de HL que é pedido pelo exercício. Se você tiver um valor de HL entre 3 e 6, a emulsão vai ser do tipo água em óleo. Se tiver um valor de HL entre 8 e 18, que é o nosso caso, a emulsão vai ser do tipo óleo em água. Ok? Bom, pessoal, farei a postagem no encontro 3, no tópico aula, da gravação dessa aula de hoje, para que vocês possam rever e estudar quantas vezes vocês considerarem necessário. Fiquem com Deus, se cuidem e até a aula da semana que vem.